Lei garante aposentadoria integral para policiais. Medida beneficia mais de 4 mil servidores da segurança em Santa Catarina. Cadeiras anfíbias fazem sucesso no Paraná. Utilização do equipamento bate recorde antes do fim da temporada. Brincar e aprender. Verão Maior Paraná promove ensino ambiental na Ilha do Mel. Nos Estados Unidos, avião e helicóptero se chocam no ar e deixam mais de 60 mortos. PIB americano cresce 2,8% em 2024. Investimentos e gastos do governo favorecem crescimento. E você vai ver ainda. Catarinense 2025. Figueirense vence Concórdia de goleada por 4-1. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 30 de janeiro. Mudança importante para a segurança pública em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo sancionou a lei que garante paridade e integralidade para aposentadorias de policiais civis, penais e científicos. A medida beneficia mais de 4 mil servidores. A nova lei contempla regras da aposentadoria especial para policiais civis, penais e científicos, além de agentes socioeducativos. Com a mudança, quem ingressou entre 2004 e 2016 volta a ter direito à aposentadoria com o último salário da carreira, além de reajustes iguais aos servidores da ativa. Paridade e integralidade, que eles tinham perdido, nós estamos devolvendo para que eles, quando se aposentarem, possam sair com os mesmos proventos. Isso é uma conquista. Isso é merecimento, eles merecem com que eu faça isso. Eu estou devolvendo o que foi retirado deles, esse direito sagrado de dedicar a sua vida para trabalhar para o Estado, para salvar as pessoas e quando for para a aposentadoria poder ter o reconhecimento. Nossos policiais penais, anterior a 2004 até dezembro de 2003, recebiam paridade e integralidade. Após isso, se perdeu esse benefício da categoria, tanto socioeducativo quanto do sistema prisional, dos policiais penais. O governador Jorginho Melo agora recupera essa questão de paridade e integralidade, desfazendo uma grande injustiça que houve no passado. A categoria acaba se sentindo mais valorizada e, com isso, consequentemente, faz uma entrega muito melhor à sociedade catarinense. Que a paridade e a integralidade é uma tranquilidade para o policial que pode desempenhar muito bem as suas atividades, focado na segurança do cidadão, focado na integração das forças para que nós tenhamos essa condição de Estado mais seguro do nosso país e, assim, bem entregar à sociedade essa situação para que o cidadão possa estar transitando tranquilamente nas ruas de Santa Catarina. Além da integralidade e paridade, a lei também estabelece idade mínima de 55 anos para aposentadoria e regras de contribuição diferenciadas para homens e mulheres, sendo que os homens deverão ter 35 anos de contribuição com pelo menos 20 anos na carreira. Já as mulheres, 30 anos de contribuição com pelo menos 15 anos na carreira. Os policiais que perceberão esse direito, eles vão trabalhar 5 anos a mais. Então, não é simplesmente um benefício dado pelo governador. É uma garantia para aqueles policiais que se dedicam 30, 35, 40 anos à atividade policial e que, após a aposentadoria, já com uma certa idade, uma atividade muito sofrida, possam ter direito a essa integralidade e essa paridade. O governador Jorginho, com essa lei, ele resgata esses direitos, dando condição ao policial científico a cumprir um pedágio específico, que é a nossa contrapartida, que a gente possa almejar também a integralidade e a paridade, tendo as mesmas condições de aposentadoria dos nossos irmãos que entraram antes ou depois. O prazo para adesão à aposentadoria especial vai até o fim deste ano. Com a sanção, Santa Catarina passa a garantir um tratamento previdenciário mais justo para os profissionais da segurança pública, além de incluir alterações em outras normas, como a promoção de delegados de polícia e o reconhecimento dos peritos criminais como policiais civis para fins previdenciários. Nos devolve os direitos previdenciários de integralidade e paridade para todas as nossas carreiras da Polícia Científica, de peritos oficiais, de técnicos periciais, de auxiliares periciais. Representa uma valorização que o governador Jorginho tem com todas as carreiras da segurança pública.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam um crescimento de 289% no número de cirurgias eletivas realizadas em Santa Catarina no ano passado, na comparação com 2023. De janeiro a novembro de 2024, o estado realizou pouco mais de 268 mil procedimentos, enquanto em 2023 foram aproximadamente 69 mil. De acordo com o secretário de Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarque, investimentos no setor e a redução no tempo de espera das cirurgias são fatores que colaboram ou colaboraram para colocar o estado no destaque nacional das cirurgias eletivas. Em 2024 foi o ano que mais realizamos cirurgias eletivas na história de Santa Catarina. Estamos quebrando recordes atrás de recordes, mas o fundamental é entender que atrás dos números existem pessoas que estavam tendo prejudicado a sua vida, o seu dia a dia, né? Muitas vezes deixando de trabalhar, porque mesmo sendo uma cirurgia eletiva, ela acaba atrapalhando o andar da vida da pessoa, né? A sua rotina. Então, esses números eles demonstram que a estratégia criada com a tabela catarinense de procedimentos que paga até 12 vezes o que a tabela do SUS paga é fundamental para que a gente possa avançar. Nós credenciamos 8 hospitais privados para fazer cirurgias eletivas pelo SUS em Santa Catarina, algo inédito no Brasil. Credenciamos serviços com habilitações estaduais na ortopedia, na cardiologia, na neurologia, também algo inédito no Brasil. Então, por esses e por vários outros motivos, Santa Catarina se destaca no âmbito nacional e isso está sendo reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde. O governo do estado de Santa Catarina investiu em 2024 mais de 500 milhões de reais em cirurgias eletivas, para um conjunto de mais de 150 hospitais municipais e filantrópicos, com pagamento mediante a tabela catarinense de procedimentos. Além disso, os hospitais estaduais também estão nessa linha de ação, realizando cirurgias eletivas e aumentando o número de cirurgias realizadas. Dessa maneira, temos certeza que em 2025 também alcançaremos ótimos números, sempre com foco em reduzir o sofrimento das pessoas e trazer mais dignidade à vida de todos os catarinenses que necessitam do serviço público de saúde. E no Paraná, o uso das cadeiras anfíbias bateu recorde. Foram 937 atendimentos entre 28 de dezembro e 29 de janeiro, enquanto na temporada passada foram registrados 763 atendimentos. A expectativa é que sejam alcançadas 1.000 utilizações até o próximo domingo, o último dia do projeto Praia Acessível no litoral do estado. Tomar banho de mar é o sonho de muita gente ao longo do ano. Quando o momento de ir à praia e entrar na água chega, a felicidade toma conta. No Paraná, as cadeiras anfíbias bateram recorde de utilização. Durante o verão maior, por meio do projeto Praia Acessível, os equipamentos adaptados para entrarem no mar, com cinto e colete, além de profissionais de educação física, têm garantido acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No ano passado nós tivemos um número de quase 800 atendimentos, 763 atendimentos. Este ano, até o momento, nós já tivemos 888 atendimentos. Então, realmente, a cada ano a gente vem aí fazendo um aumento do atendimento e principalmente, né, quando começa ali o verão, no final de dezembro, a gente já recebe solicitações de como que vai estar, se vai ter os atendimentos, porque o pessoal já vem buscando, né? A gente tem bastante histórias de pessoas que voltaram, famílias que voltaram a frequentar o litoral por conta da cadeira anfíbia, né? Pessoas que às vezes por acidente ou por algum outro tipo de situação tiveram a mobilidade reduzida ou não conseguem mais andar. Temos situações assim de pessoas paraplégicas mesmo, né? E que agora com esse trabalho voltam a família toda e faz com que realmente todos possam ter o lazer e a inclusão. Um dos usuários mais frequentes e que tem ajudado a bater o recorde deste ano é Carlos Eduardo, de 14 anos. Carlos tem distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa progressiva e irreversível no tecido muscular. A mãe conta que a doença foi descoberta quando ele tinha 7 anos, sendo que nos últimos 3 anos ele passou a utilizar a cadeira de rodas. Um dos motivos da família ir para o litoral paranaense é justamente a disponibilização das cadeiras que Carlos utilizou já na edição passada. Nossa, é um sentimento muito bom.
porque para mim, assim, eu achei que nunca mais ia vir para praia, né? E essa cadeira foi uma coisa boa. É maravilhoso, né? Você não imaginaria, né? Se não tivesse a cadeira, não tinha nem como ele entrar lá dentro, né? Então é maravilhoso para ele, né? E para mim também, né? Especial. Outro elemento fundamental no sucesso das cadeiras são os profissionais que auxiliam os usuários a terem a melhor experiência com conforto e segurança. É excelente, né? Poder ver a alegria, compartilhar a alegria junto com a galera, né? Com a família toda, né? A emoção de estar entrando no mar, às vezes pela primeira vez, às vezes depois de anos. Algumas pessoas nunca acessaram o mar e estão tendo o privilégio de ter essa oportunidade. Outros que nunca chegaram a pisar, né, na areia e estão tendo essa oportunidade através desse projeto. Presente nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, além de uma cadeira itinerante, somente na última semana foram 248 atendimentos. A cadeira com mais uso é justamente a itinerante. A utilização é gratuita e está disponível aos veranistas até o dia 2 de fevereiro. Dizer para a população, venham porque realmente é uma inclusão muito legal e para as pessoas também que às vezes não tem ninguém na família que precisa do serviço, mas passem, dêem uma olhada nos atendimentos que estão sendo feitos, porque é uma humanização muito legal e para nós ter essa visibilidade é muito importante, né? É um momento de sensibilidade que nós temos para o semelhante, que às vezes precisa de um auxílio para poder ter os mesmos direitos e garantias que a gente tem. Imagine estar em um dos cenários mais bonitos do litoral paranaense e, ao mesmo tempo, aprender a proteger esse ambiente. Foi isso que aconteceu com um grupo de crianças na Ilha do Mel. Aulas ao ar livre, brincadeiras e também descobertas ajudaram a ensinar de forma lúdica a importância da conservação da natureza. No meio da trilha, um desafio: encontrar e identificar sinais da vida natural ao redor. Com olhos atentos, os pequenos exploradores observam folhas, pegadas na areia e até pequenos animais escondidos entre as pedras. Cada descoberta é motivo de comemoração. Essa foi uma das atividades realizadas na aula de campo promovida pelo Instituto Água e Terra na Ilha do Mel. A ideia era simples: aprender brincando. Então, a gente preparou um circuito com 5 atividades diferentes sobre temas voltados à conservação e à proteção dos ecossistemas litorâneos e tudo que a gente encontra neles. Por exemplo, a fauna, animais que vivem nos diferentes ecossistemas, como a restinga, no oceano. Adorei, muito legal as plantas, o meio ambiente, sabe? Muito legal. Entre os participantes, Isabelle Coutinho, de 12 anos, não escondia a empolgação. Ela e os colegas passaram por um circuito de atividades sobre a fauna, a flora e o descarte correto do lixo. Ao longo do dia, se tornaram guardiões da natureza, colecionando insígnias a cada aprendizado. Para Isabelle, a melhor parte foi entender como pequenas atitudes podem proteger os animais. Eu aprendi a reciclar o lixo, coisas que são rejeitos, né, não pode colocar nas outras latas. Eu também aprendi sobre juntar o lixo da praia, né? Porque pode prejudicar muitos animais. Eu aprendi isso que eu posso levar para a vida. Além de estudantes, o grupo contou com integrantes do projeto Guarda Mirim de Pontal do Paraná, que ensina valores de cidadania e respeito ao meio ambiente. Para os organizadores, iniciativas como essa ajudam a formar cidadãos mais conscientes. A importância que eles estão crescendo cidadãos responsáveis. Eles vão entender que o lixo que hoje a gente produz, a gente pode produzir menos do que já produzimos, que sempre é aquele ditado, né? Menos é mais. E eles estão entendendo isso desde pequenininhos, que com 7 anos eles já entendem e é através deles que a gente está chegando à conscientização para a família deles. O aprendizado do dia não ficou apenas na Ilha do Mel. A missão agora é replicar as lições para amigos, familiares e comunidade, como resume Enzo de Lima, de 10 anos. Que nem as tartarugas, daí você taca a sacola no mar e ela confunde com água viva e elas comem mó. Bacana. Agora intervalo e você vai ver a seguir: avião e helicóptero se chocam no ar em Washington, nos Estados Unidos. Não há sobreviventes.
E ainda estaduais. No Catarinense, Figueirense vence Concórdia de goleada. Goleada também no Campeonato Gaúcho, o Grêmio vence por 3-0. No Carioca, Botafogo leva a melhor no clássico com o Fluminense. Nós voltamos em instantes. Bebida quente, tá com nada. Churrascão, tá com tudo. No Comprão, preço baixo, tá com tudo. Banana caturra, 2,69 o quilo no Clube K. Tomate salada, 2,49 o quilo no Clube K. Feijão preto Bom Traz tipo 1 quilo, 4,99. Açúcar cristal Bom Traz, 5 quilos, 16,99. Fralda Mili Baby Giga, 52,90. Lava-roupas Brilhante, 2 quilos e 400, 21,99. Melhor preço no Comprão. Vamos. Epa! Pode isso, gente? Se acomodar aqui pra ver jogo em canal duvidoso? Juntou a galera toda em casa, mas ó, cuidado, hein? Podem cortar seu sinal naquele ataque decisivo. Se você não vê em canal oficial, o dinheiro não é repassado pro time. E aí, quem sai perdendo é você, porque vai ficar sem contratação nova. Bora repensar essa caixinha? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Estamos de volta agora, 8h20. Um avião de passageiros com 64 pessoas a bordo e um helicóptero que transportava 3 militares caíram em um rio em Washington após se chocarem no ar. De acordo com as autoridades, não há sobreviventes. O avião comercial americano e o helicóptero militar caíram no rio Potomac após uma colisão na noite de quarta-feira nos arredores de Washington. De acordo com as autoridades, vários corpos foram retirados das águas geladas do rio. Não há sobreviventes. A American Airlines confirmou que a aeronave que seguia do Kansas para Washington transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. Primeiro e mais importante, gostaria de expressar nossa profunda tristeza sobre esse evento. Este é um dia difícil para todos da American Airlines. Nossos esforços agora estão focados inteiramente nas necessidades de nossos passageiros, tripulantes, parceiros, socorristas, junto com suas famílias e entes queridos. Agências de notícias russas informaram que o casal de patinadores artísticos russos, Eugenia Shishikova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião. Segundo uma fonte do Exército dos Estados Unidos, que não revelou mais detalhes, o helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com 3 militares a bordo. Os trabalhos de resgate são difíceis por causa do frio, vento e gelo no rio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ratificou uma lei que estipula a detenção automática de imigrantes em situação irregular, acusados de algum crime, incluindo roubo. A tsunami de decisões do governo do presidente americano Donald Trump não dá trégua. Em nossa primeira semana, estabelecemos recordes, tomando mais de 350 ações executivas. Isso nunca foi feito antes. E foi, segundo relatos, a semana de abertura mais eficaz de qualquer presidência na história. Queremos continuar assim. Nesta quarta-feira, o republicano ratificou uma lei que estipula a detenção automática de imigrantes em situação irregular acusados de algum crime, incluindo roubo. A lei leva o nome de Laken Riley, uma estudante de 22 anos assassinada por um venezuelano em situação irregular que estava sendo procurado por roubo em lojas. De acordo com o magnata, o nome dela viverá para sempre nas leis do país. Por isso, a lei é muito importante. Sob a lei que estou assinando hoje, o Departamento de Segurança Interna será obrigado a deter todos os estrangeiros ilegais que foram presos por roubo, furto, arrombamento, furto em lojas, agressão a um policial, assassinato ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos graves. Além disso, pela primeira vez, este ato dá aos governos estaduais a capacidade de processar o governo federal por uma medida liminar imediata se qualquer administração futura se recusar novamente a aplicar as leis de imigração dos Estados Unidos. Ainda nesta quarta, Trump disse que quer que a prisão militar de Guantánamo, normalmente reservada para presos acusados de terrorismo, esteja preparada para receber até 30 mil imigrantes em situação irregular.
O bilionário confirmou que vai firmar um decreto ordenando os departamentos de defesa e segurança interna que comecem a preparar as instalações para 30 mil imigrantes na Baía de Guantánamo. Trump acrescentou que seriam criminosos em situação irregular. Israel e Hamas iniciaram a terceira troca de reféns e prisioneiros desde o início da trégua em Gaza. O grupo islamista começou a libertar 8 reféns hoje, enquanto Israel se prepara para soltar mais de 100 palestinos detidos. A trégua em Gaza possibilitou mais uma etapa na negociação entre Israel e Hamas. Nesta quinta-feira, o grupo islamita começou a libertação de 8 reféns, entre eles a soldado israelense Agan Berger, de 20 anos, sequestrada em outubro de 2023. Ela foi entregue à Cruz Vermelha em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, e já está sob custódia do exército israelense. Além dela, mais 2 israelenses e 5 trabalhadores tailandeses também devem ser libertados ainda hoje. Em contrapartida, Israel se prepara para soltar 110 palestinos detidos, sendo 32 deles condenados à prisão perpétua. Segundo o cronograma do governo israelense, novas liberações devem ocorrer no sábado, quando mais 3 reféns serão soltos. A troca acontece em meio a uma trégua frágil em vigor desde o dia 19 de janeiro, após mais 15 meses de conflito. E também nesta quinta-feira, Israel confirmou a libertação de reféns palestinos em troca de reféns israelenses. 2 ônibus com detidos palestinos partiram da prisão de Ofer com destino a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, como parte do acordo de trégua em Gaza. Eles foram libertados depois que Israel afirmou ter recebido garantias de mediadores internacionais para a libertação segura de reféns durante futuras trocas. Cenas caóticas foram registradas em Gaza nesta quinta-feira, durante a troca de reféns e prisioneiros, o que levou à suspensão da libertação de 110 pessoas, entre elas 30 menores de idade. Netanyahu denunciou cenas chocantes durante a libertação em Khan Yunis, onde imagens mostraram homens armados com dificuldade de conter a multidão que queria presenciar a troca de detidos. Esta é a terceira troca de presos sob o acordo do cessar-fogo que busca encerrar com a guerra em Gaza. Outra troca, como falamos, está prevista para o próximo sábado. E o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu em 2024, apoiado pelos gastos dos consumidores e do governo, de acordo com dados divulgados nesta quinta pelo Departamento do Comércio. O PIB americano, que mede o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia, cresceu 2,8% no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta pelo Departamento do Comércio e mostram uma economia resiliente. A maior potência do mundo cresceu 2,3% no último trimestre do ano passado, em sintonia com o consenso reunido pelo site especializado Briefing.com. De acordo com o Departamento do Comércio, os gastos dos consumidores, os investimentos e os gastos do governo estavam entre os fatores que impulsionaram o crescimento do PIB. A economia americana se manteve firme, apesar do contexto de altas taxas de juros, apoiada por um forte mercado de trabalho com um baixo desemprego e salários crescentes, o que permitiu que os consumidores continuassem gastando. Economistas apontam os consumidores como a base da economia e o principal motor do crescimento em 2024. Do outro lado do Atlântico, o Produto Interno Bruto da França cresceu 1,1% em 2024, apesar de ter encerrado o ano com uma contração de 0,1% no quarto trimestre, devido à ressaca dos Jogos Olímpicos. Para analistas, o resultado do ano foi afetado pela incerteza política que abala a segunda maior economia da União Europeia, desde as eleições legislativas antecipadas de julho. Diferente do Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu reduziu nesta quinta-feira a taxa básica de juros. O BCE anunciou uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de depósito para 2,75% ao ano.
A decisão apoia a atividade em um contexto de fraco crescimento na zona do euro. O quinto corte na taxa desde junho levou para 2,75% a taxa de depósito, referência para empréstimos na economia real, em linha com as expectativas da maioria dos economistas. Essa medida significa que os aumentos dos juros em 2023, para compensar a alta inflação pelos preços da energia e recuperação pós-pandemia, foram superados. Para o Banco Central Europeu, o processo de desinflação está no caminho certo na zona do euro, que espera um retorno à meta de 2% até o final deste ano. O aumento dos preços na zona do euro no último trimestre de 2024, de até 2,4% em dezembro, fica assim relativizado. Na quarta-feira, o Federal Reserve optou por manter as taxas americanas inalteradas, em uma faixa entre 4,25% e 4,50%, diante da inflação de um mercado de trabalho considerado sólido. O presidente americano Donald Trump tinha exigido, ao assumir, que as taxas de juros fossem reduzidas imediatamente. O jogador Neymar anunciou hoje por meio das redes sociais o retorno ao Santos, clube que o revelou ao futebol. O meio-atacante agradeceu ao clube saudita Al Hilal e disse que só o peixe pode oferecer o carinho que ele precisa. Nesta sexta-feira, Neymar chega ao Brasil e vai assinar o contrato com duração até 30 de junho, mas o Santos vai tentar convencer o craque a ficar até a Copa do Mundo do ano que vem. Também nesta sexta, o ídolo vai participar de uma série de eventos, entre eles um show para a apresentação dele à torcida. Chegada esperada, né? Agora Vinícius Pacheco chega por aqui para falar sobre os estaduais. No Catarinense tivemos goleada e parece que não foi só no Catarinense, não. Detalhes com você, Vini, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham no Pix News. Pois é, Figueirense ontem, numa noite chuvosa, fez o trabalho de casa e venceu o Concórdia com 4 gols de vantagem. E o Figueirense estava tão inspirado que até o gol do Concórdia, o Figueirense que fez contra. A gente vai conferir agora os gols do Figueirense e Concórdia ontem. Quem fez o primeiro gol da partida foi ele, o Marlisson, fazendo aí o cruzamento na grande área. A defesa ficou ali meio esperando uma marcação de pênalti, porque teve uma bola na mão, mas o Figueirense foi lá e aproveitou. Ele de novo, o Marlisson, recebeu livre na grande área e marcou o segundo da noite. O Figueirense faz o terceiro com Gabriel Santiago, aproveitando a sobra, o rebote ali do goleirão, fazendo 3-0. O Concórdia vai diminuir, cruzamento para dentro da área, um chuveirinho, e o Leonan fez contra de cabeça, jogando contra o próprio clube, ali o zagueirão cabeceou para o fundo da rede do Alvinegro. E para finalizar, ele de novo, 3 gols na noite, o Marlisson, fechando assim Figueirense 4-1. Quem venceu ontem e venceu bem também foi o time carvoeiro, Criciúma, o tricolor de Criciúma, fez 3-0 no Jack, Joinville. Vamos conferir? O primeiro gol da partida foi marcado pelo Juninho, penteou ali na entrada da área e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro. Depois foi o Neto Pessoa, de cabeça, foi muito bem, sem chance ali para o goleirão também. E para fechar, o Criciúma vai ter a marcação de pênalti a seu favor, bola na mão, marcado, e o Marcelo Hermes vai fazer o último gol do jogo, 3-0 para o Criciúma. Agora, quem venceu com o placar mais magrinho foi o Brusque, jogando em casa. Um gol só, o Brusque vai fazer esse gol aí de fora da área, encobrindo o goleiro, também estava bem adiantado, né? O Jonathan faz 1-0, o único gol da partida contra o Caravaggio. Falamos um pouquinho sobre os gols, a gente vai conferir agora como é que ficou a tabela completa. Isso porque o Avaí também jogou ontem, mas ficou no 0-0, e o Barra e o Hercílio Luz também ficaram no empate 1-1. Com esses jogos aí também temos nesse momento o Santa Catarina e o Marcílio Dias jogando neste momento, até então está 0-0. Tabela ficou desse jeito, tá? Tabela de classificação do Campeonato Catarinense. Atualmente, quem está liderando o campeonato é o Criciúma, com 10 pontos, seguido pelo Figueirense e a Chapecoense com 8 pontos.
Agora, quem está sendo rebaixado, caso o campeonato acabasse hoje, é o Caravaggio e o Hercílio Luz. Saindo de Santa Catarina, a gente vai para o Rio Grande do Sul, porque o Grêmio jogou ontem, como a Andréia adiantou, também ganhou, outro clube que ganhou com uma goleada. O Grêmio, o tricolor gaúcho, começou tomando um gol, mas estava impedido. Monson vai ter o seu primeiro gol marcado, o impedimento. O Grêmio vai lá e faz o primeiro gol da partida e também é marcado o impedimento. O gol foi feito pelo Matias Arezzo. Fez o gol, o juizão vai marcar o impedimento, mas depois foi passada a linha ali pelo VAR e o Grêmio fez o primeiro gol da partida com Matias Arezzo. O segundo gol foi com ele novamente. Antes a gente vai falar um pouco, porque o Grêmio também teve uma expulsão a seu favor. Monson, o Jeder foi expulso, também empurrou ali o último homem, né? E depois o Matias vai fazer de letra, o Matias Arezzo marcando o segundo gol da partida para o Grêmio. E para finalizar, o André Henrique vai fazer o terceiro gol, recebendo ali a infiltração na pequena área e marcando o terceiro gol da partida. Grêmio 3-0, jogando na casa do Monson. Tabela completa do Campeonato Gaúcho ficou dessa forma. O Internacional venceu na terça-feira por 2-0. Juventude venceu por 1-0 o Guarani. O Ipiranga ficou no 1-1 com o São Luís. O Internacional venceu na terça-feira o São José. O Caxias venceu por 4-2 o Brasil de Pelotas. Nesse momento joga também o Pelotas e o Avenida está no 0-0. Saindo do Campeonato Gaúcho, a gente vai para o Paulistão. Ontem tivemos uma rodada também completa e o Corinthians venceu com 1 a menos. O Santos tomou a virada, perdeu e a gente vai conferir a tabela completa como ficou o Campeonato Paulista ontem. Palmeiras ficou no 0-0 com o Bragantino, a gente vai mostrar a tabelinha aí agora. O Bragantino e Palmeiras ficou no 0-0. São Bernardo e Santos ficou no 3-1 para o São Bernardo, de virada, o Peixe perdeu. Noroeste ficou no 2-2 com o Inter de Limeira. 1-1 entre Botafogo e Água Santa. Novo Horizontino também, 1-1 contra o Velo Clube. Mirassol e Guarani ficou 3-2 para o Mirassol. O Corinthians, com 1 a menos, venceu a Macaca fora de casa. E a Portuguesa, o São Paulo venceu a Portuguesa, o São Paulo tricolor paulista vencendo fora de casa. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Paulista ficou dessa forma. O Mirassol vem liderando o Grupo A com 12 pontos, seguido pelo Corinthians pelo saldo de gols, ambos com 12 pontos. Guarani vai liderando o Grupo B com 7 pontos, seguido pelo Santos com 4 pontos. O Grupo C é liderado pelo São Paulo com 10 pontos e o Grupo D, quem lidera é o São Bernardo e o Palmeiras ficando na segunda colocação. Do Campeonato Paulista a gente vai para o Carioca. Ontem o Vasco venceu, placar magrinho, mas é o que importa, são os 3 pontos. Venceu então o Maricá com gol de Paulo. Esse belo gol aí de Paulo veio fintando todo mundo e vai chutar no canto sem chance para o goleirão. 1-0 para o Vasco da Gama. Além da vitória do Vasco, tivemos também um clássico entre Botafogo e Fluminense. Melhor para o Botafogo. Jogada trabalhada desde lá do início da defesa do Botafogo e vai chegar lá na grande área do Fluminense e o Igor Jesus vai aproveitar esse rebote. O Fluminense consegue empatar a partida após a marcação de pênalti e Germancano faz 1-1 para o Flusão. Na sequência, marcação de pênalti também para o Botafogo. O zagueirão chegou ali atropelando todo mundo e o Savarino faz 2-1 para o Botafogo. Após esses resultados, a gente tem também a classificação do Campeonato Carioca que está dessa forma. Quem vem liderando o Campeonato Carioca é o Volta Redonda com 12 pontos, seguido pelo Vasco da Gama com 12 pontos. Atualmente o Botafogo ocupa a 4ª posição, o Flamengo ocupando a 6ª posição e o Fluminense na 8ª colocação. Os últimos colocados nesse momento são Madureira e Bangu. Nesse momento também estão jogando Boa Vista e o Madureira está no 0-0.
André, por enquanto são essas as informações dos estaduais e a gente volta no decorrer da semana mostrando os gols e as novidades, o mercado da bola também, como você já adiantou a volta do Neymar. E eu deixo aqui só para aproveitar, desejar uma boa sorte para ele, principalmente para o futebol brasileiro, porque se ele estiver com um bom preparo físico, a gente entende que ele vai mudar o patamar do futebol brasileiro, deste campeonato do Brasileirão. Embora seja por pouco tempo, mas a gente espera que se estenda também. É verdade, expectativa, né, Vinícius? Sim. Lembrando que amanhã, por falar em expectativa, o grande dia, né? Será a apresentação oficial do craque Neymar. Uma grande festa. No Santos, isso com uma grande festa preparada aí pelo Peixe. Muito obrigada a você, convido para juntos a gente agradecer, né, o nosso telespectador pela audiência no Pix News desta quinta-feira, porque assim a gente encerra a edição desta quinta. Lembrando que amanhã a gente se encontra a partir das 8 horas ao vivo com mais uma edição do Pix News, trazendo sempre para você as principais informações do Brasil e do mundo. Mais notícias no nosso site, é só acessar lá e também nas nossas redes sociais pelo @PixTVHD. Na sequência, aqui na programação da Pix TV tem CinePix. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. Obrigada a todos e até amanhã. Lembrando sempre que Pix TV é conteúdo todo dia.